Fala pessoal, bacana. Bom, hoje nós vamos falar aí de um assunto diferente, né? Que a gente está acostumado a fazer. Eu vou explicar a vocês aí algumas ferramentas aí do Corel. Um grupo de ferramentas que é muito importante, mas porém quando você abre aí a sua tela do Corel, você não consegue visualizar elas aqui, ó. Nem na barra de menu, nem na barra de botões, nem barra de ferramentas, nada. Você não visualiza elas a menos que você selecione dois objetos. Um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você tem dois objetos na área e esses objetos estão selecionados, essas ferramentas elas aparecem aqui, ó. Então é o seguinte, essas ferramentas são, vou pôr o mouse para você ir lendo junto comigo: combinar, aparar, soldar, aparar, interseção, simplificar, frente menos verso, verso menos frente e por último criar um limite. São essas aí as ferramentas que nós vamos aprender a usar, embora você ache que não é muito importante elas, mas elas vão facilitar muito aí o seu trabalho com o Corel, beleza? Então vamos lá, eu vou pegar aqui logo esses exemplos aqui, né? Do quadrado e da minha elipse, do meu retângulo e da minha elipse. Vamos lá. O seguinte, vamos começar aí. Vocês viram que a primeira opção ali é o combinar. Nós não vamos agora apresentar essa ferramenta, nós vamos apresentá-la por último. E eu vou para uma das ferramentas aí, talvez a mais usada no Corel, né? Mas vamos lá, para eu ensinar elas a vocês, é a ferramenta soldar. A ferramenta soldar funciona o seguinte: eu tenho aqui uma parte verde e uma parte vermelha. Quando eu clicar na ferramenta soldar, eu vou clicar aqui só para vocês verem o que vai acontecer. Vai unir, como o próprio nome diz, soldar. Quando você leva uma peça na oficina para ser soldada, ela vai unir a uma outra peça. Aqui no Corel é do mesmo jeito, você vai unir um objeto a outro objeto, beleza? De tanto é que se você jogar esse círculo para o meio da bola, do retângulo verde, selecionar os dois e colocar aparar, esse círculo ele vai sumir. Aí eu vou explicar para você como funciona. Vou tentar explicar da forma mais clara. Eu quero que você preste bem atenção. Quando você leva dois ferros e vai soldar, você pede o ferreiro lá para soldar isso aí para você, serralheiro, sei lá. Você pede ele para soldar. Ele vai soldar um ferro vermelho e um ferro prata cromado. Aí você vai lá e solda, vai ficar um vermelho e um prata, mas vai ficar feio, né? E o Corel, já pensando nisso, ele uniu as cores. É como se facilitasse o trabalho para depois você ainda ter que pintar esse objeto. Ele já solda e colore todo o objeto aí para você. Diferente de você levar uma peça no serralheiro e falar: solda aí para mim e depois eu pinto, para ficar tudo igual e não dá para perceber a solda. Mas no Corel não, ele já pensou em facilitar aí para você. É só que eu vou explicar para você como é que funciona essa soldagem aí. É o seguinte, o primeiro objeto selecionado é o objeto, o segundo objeto selecionado é o objeto como referência. Por exemplo, esse é o ferro que você vai levar à parte e esse é o ferro principal, o objeto principal que você vai querer aí usar, né? Então esse primeiro vai pegar a cor do segundo. Lembrando aqui, ó, eu vou selecionar o vermelho primeiro e o segundo, onde eu vou soldar, o primeiro vai pegar todas as características do segundo objeto. Olha lá, ó, ele vai ficar verde, vai soldar, mas ele vai ficar verde. E lembrando aí que essa solda, ela pega a partir de um limite, que é a partir das linhas aqui de contorno. Se tiver a linha de contorno aí externa, é onde vai ser agrupado seu objeto. Por exemplo, aqui, se eu tivesse uma outra bolinha aqui, e eu unisse essas duas, o limite seria isso daqui, ó. Esse aqui seria o limite, entendeu como? Olha lá, vou mostrar para você. Aqui vou soldar e o limite é a borda interna. As externas que estão pela parte de dentro aqui serão soldadas.
Vamos lá, uma explicação melhor para você ver. Supondo aqui que eu selecione o meu primeiro objeto, que seria o objeto verde, e eu queira mesclar ele com o vermelho. Se eu seleciono o verde primeiro e o vermelho em segundo, ele vai me trazer referência do vermelho. Então, o meu verde se tornará vermelho quando eu soldar. Eu espero que você esteja entendendo. Mais ou menos assim. Eu vou tentar ser mais claro aqui ainda possível. Esse aqui é o meu primeiro objeto a ser selecionado, certo? Esse aqui, vermelho, é o primeiro. O meu verde aqui é o segundo objeto. Então, está aqui o segundo objeto. Eu selecionei o primeiro, vermelho, aqui. E quando eu selecionar o segundo, esse aqui será a minha referência. Esse círculo pegará toda a referência da parte verde quando eu soldar. Olha lá. Então, funciona assim. Agora eu vou inverter isso daqui. Eu vou inverter aqui mais ou menos assim. Vai ficar espelhado, mal feito, mas vai dar para você entender. Será o meu primeiro. Quando eu pegar esse daqui, ele vai atrair tudo que tiver nesse objeto para a minha parte verde, que foi a minha primeira parte selecionada. Então, olha lá. Pode ver que está agora vermelho, né? Então, funciona mais ou menos isso. O que é? Pega o limite, ele pega sempre o limite da linha, ele pega sempre o limite da linha externa, que é a parte de fora, e faz a soldagem pegando como referência o segundo objeto. Acho que deu para você entender muito bem aí a parte de soldar, né? Então, vamos pular agora para a parte do aparar. Aparar é uma ferramenta também muito utilizada, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai aí se embaralhar na hora de usar ela. Por que eu estou dizendo isso? Um exemplo, a ferramenta aparar, se ela tem muitos objetos juntos aqui, ó, ela não vai aparar todos os objetos, ela vai aparar o primeiro objeto e o último objeto. Olha lá, que ela parou o meu primeiro, que é azul, e o último, que é o verde. Aí eu vou explicar depois, mais para frente aí, o porquê disso, tá? Então tá, aparar funciona mais ou menos da mesma forma. Sempre o que está em primeiro plano, que é o primeiro selecionado aqui, no meu caso, o primeiro selecionado, ele será a faca. É como se você tivesse uma faca e um objeto a ser cortado. O primeiro que eu pego é a faca. O segundo é o que eu vou cortar. Então, eu peguei o vermelho, que é o primeiro, e agora eu pego o segundo, que é o objeto a ser cortado, né? Então, eu venho em aparar, ele vai aparar para mim. Mas note que eu aparei e pareceu que eu nem aparei, porque ele manteve o meu círculo vermelho aqui. Entendeu? Ó, ele manteve o meu círculo vermelho. Tem outra ferramenta que nós vamos aprender lá na frente, que ela faz esse corte já excluindo essa bola vermelha. Mas vamos por parte. Então, o aparar funciona assim. O primeiro objeto é a sua faca e o segundo objeto é o objeto a ser cortado. Levei aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, mesmo que o verde esteja por baixo, como segundo plano, eu vou selecionar ele primeiro, então ele é a minha faca, e vou selecionar o segundo objeto, que é o objeto a ser cortado, e vou aparar. Ele aparou para mim a bola. Então é muito simples você entender. Sempre o primeiro que eu pego é a faca e o segundo que eu pego é o objeto a ser cortado. Tranquilo? Da mesma forma serviria aqui, ó, serviria aqui para o meu retângulo azul. Ele está por baixo, mas ele foi selecionado primeiro. Então ele está representando a minha faca, e o segundo objeto, que é o verde, está representando o objeto a ser cortado. Quando eu clicar em aparar, ele vai aparar aí esse objeto. Tranquilo? Funciona assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui a minha página, né? Tá aqui a minha página. E às vezes vocês podem ver aí nas minhas videoaulas que a página está aqui. E deixa eu pegar um objeto, uma imagem aqui. A página está aí e eu quero vir aqui, ó, e colocar aqui dentro essa imagem, né? Mas às vezes sobra um objeto para fora.
ele fica sobrando aí umas partes para fora, tá sobrando para fora. Ao invés de eu vir aqui encolher e perder aqui na qualidade, eu vou pegar uma ferramenta retângulo e vou colocar aqui como sendo a minha faca. Não importa se esse retângulo está por cima ou ele está por baixo, entendeu? Isso que eu quero que você entenda. Ele sempre selecionado primeiro será a faca. Então, quando eu selecionar o segundo objeto, ele vai vir aqui em aparar e vai aparar esse objeto para mim. Como ele é tão assim parecido, você pode imaginar tanto como uma faca, porque se uma faca está embaixo dessa folha e puxa de baixo para cima, não vai cortar da mesma forma, né? Então, lembre sempre que o primeiro objeto em aparar selecionado será a faca e o segundo o objeto a ser cortado. Tranquilo? Eu vou explicar aqui uma outra ferramenta para vocês agora, e eu quero também que vocês prestem muita atenção, porque, cara, essa ferramenta é show de bola e a gente utiliza muito ela aí no Core, ok? Então vamos lá, eu vou pintar aqui o meu retângulo de vermelho e o meu círculo de azul. Olha aqui, essa ferramenta ela funciona o seguinte, é a ferramenta que eu utilizo aí pra caramba. Então presta atenção, é a ferramenta interseção e ela funciona assim. Ela é essa terceira ferramenta aqui, ó. 1, 2, 3 e você vê a ferramenta interseção. Funciona assim, supondo que eu estou com o meu círculo azul, mas eu quero pegar... Vou explicar melhor aqui. Vocês reparam não que não foi uma aula programada não. Eu quis fazer do meu jeito para vocês entenderem, beleza? Aqui no aparar, o primeiro objeto selecionado seria a faca. O segundo seria o objeto a ser cortado. Aqui no caso, o nosso primeiro objeto selecionado será uma copiadora ou uma impressora. Uma impressora não, uma máquina de Xerox. Seria uma câmera digital. Então ela seria alguma coisa que vai copiar, tranquilo? Será o nosso objeto que irá copiar. O segundo será o copiado. Será o objeto que a gente terá a cópia dele. Ou no caso aqui, ó. Aqui é a máquina de Xerox e aqui é o objeto a ser xerocado. Tranquilo? Eu vou explicar para você. Se eu levo esse círculo para cima da minha página vermelha e seleciono as duas partes, quando eu vim aqui nessa ferramenta interseção, eu vou tirar uma foto com esse círculo vermelho, ele vai me dar um círculo vermelho, cara. Se eu vim aqui e pegar uma estrela, colocar aqui em cima, eu vou selecionar os dois e eu vou tirar aí uma foto dessa estrela, beleza? Supondo aqui que eu tenho os dois objetos aqui, o círculo e a parte vermelha. O primeiro objeto que é a copiadora e a segundo que é vermelho, que é o objeto que será copiado. Então, olha, eu seleciono o primeiro que é a copiadora e aí eu seleciono o segundo que será copiado. Só com a parte da copiadora não tem nada de objeto embaixo, simplesmente dessa meia lua para dentro. Então, quando eu fizer a interseção, que é a cópia, eu vou ter aqui a meia lua copiada. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos? Aí, agora eu vou explicar uma outra coisa. Eu sempre utilizo da seguinte maneira. Vamos só supor que eu tenho aqui o objeto como fundo. Um exemplo, eu quero colocar esse objeto como fundo do meu cartaz. Eu coloco ele aqui de qualquer jeito, né? Eu crio aqui um retângulo, um objeto no formato da minha página e eu observo aqui onde estão os detalhes. Vamos supor que eu quero essa estrelinha mais embaixo aqui, ó, essa estrelinha. Tá, eu quero ela mais ou menos aqui, vamos esticar aqui um pouquinho. Então agora eu clico na copiadora e clico no objeto a ser copiado e vem em interseção. Pronto, eu posso excluir esse objeto aqui e esse aqui e tá aqui a minha página. Entendeu? Vou dar um outro exemplo aqui que muito bom, cara. Muito bom mesmo.
Um exemplo, eu estou com preguiça de cortar uma logo e eu tenho aqui vou pegar duas coisas aqui para você entender. Eu tenho aqui essa logo da Coca e eu quero tirar ela daqui porque eu quero usar ela num fundo, vermelho. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma elipse, né? Pegar a elipse, pressionar o Ctrl e arrastar aí até criar uma elipse perfeita. Eu vou colocar ela aqui por cima, da forma que ela encaixe bem aqui no meu símbolo da Coca-Cola, na minha logo da Pepsi, desculpa. O círculo, a elipse essa elipse será a minha copiadora, ela está aqui em cima. Ela pode estar até de azul claro, para você visualizar as bordas certinho aí, ó. Pode estar da cor que você quiser. Agora eu vou pressionar o Shift e selecionar a imagem aí. Venho aqui em interseção e eu tenho aqui agora a logo da Coca no meu fundo vermelho. Tá vendo? Não precisei transformar em vetor, não precisei nada. Da mesma forma funciona aqui. Vou pegar aqui um objeto aqui para vocês verem como é que funciona. Um exemplo aqui que eu queira aqui essa cartinha, né? Eu vou fazer aqui um retângulo no formato da minha página aqui e vou só vir aqui, ó, acho que está um pouco mal feito, mas aí você vai fazer bem feitinho, tá? Que é porque videoaula também não pode ficar grande demais para explicar uma ferramenta tão pequena como essa, né? Então, olha lá, cliquei na copiadora que é o meu retângulo, vamos só pintar ele aqui de uma cor para a gente visualizar melhor, tá vendo? Vou até tirar as bordas aí, ó. Então, essa é a minha copiadora de vermelho, pressionei o Shift, cliquei aqui na paginazinha e vem aqui em interseção, a minha cartinha está copiada, cara. Então agora eu posso usar a minha cartinha aí em algum lugar. Entendeu como funciona? Então essa é a ferramenta interseção e vamos pular para a próxima aí, né? A próxima ferramenta é onde eu quero explicar para você aí. Deixa eu só... Isso. Ó, a nossa ferramenta é a ferramenta simplificar. Eu vou clicar aqui para você entender aí como é que funciona essa ferramenta simplificar. Ela é a mesma coisa da ferramenta parar, mas aí você tá se perguntando, mas por que então não deixa só a ferramenta parar? Eu vou explicar para você. A ferramenta simplificar funciona dessa forma. Eu vou fazer a mesma cópia aqui do objeto e a gente vai usar a mesma técnica aqui no aparar e no simplificar. Só que eu preciso criar mais alguns objetos aqui, então eu vou criar aqui agora outra ferramenta aqui e pintar essa ferramenta de amarelo. Eu vou fazer da mesma forma aqui, né? E nós vamos ver agora como que funciona aí essa ferramenta. Eu vou escrever aqui para explicar a vocês muito bem detalhado aí. Aparar. Esse é o aparar, né? Só para vocês. E aqui seria o simplificar. Então, beleza. Aparar e simplificar. O aparar, quando eu selecionar todos os objetos, ele vai aparar o primeiro e o último. Lembra do que eu falei? Ó? Aparar. Ó. Aparou o primeiro, aparou o último. O azul não sofreu alteração. Já no simplificar, ele vai aparar objeto por objeto, em camadas. O amarelo que está por cima vai aparar o azul e o azul vai aparar o vermelho. Entendeu? Olha lá. Ó. Simplificar. Lembra? O amarelo apara o azul e o azul, ó, o amarelo apara todos que
que tiver por baixo dele, e da mesma forma vai acontecendo com os outros objetos. Você está conseguindo entender? Vou dar um outro exemplo aqui bem simples. Se eu tivesse ainda um outro retângulo aqui, pintado de verde, esse meu retângulo de verde ia aparar o vermelho e o amarelo. Se tiver pegando um pedaço do azul ali, também o azul. E assim vai acontecer com todos. O amarelo vai aparar o azul e vai aparar o vermelho. E o azul vai aparar o vermelho. Então, olha lá. Ó, simplificar. Observa. O verde cortou o amarelo, o azul e o vermelho. O amarelo cortou o azul e o vermelho. Já o azul cortou o vermelho. Então, funciona assim por camada. Vamos organizar melhor aqui esses objetos aqui por camada para você entender o que está acontecendo, né? Eu vou colocar aqui agora um quadrado e eu vou colocar aqui agora um retângulo e aqui um círculo. Tá funcionando mais ou menos desse jeito. Lembra, teve uma videoaula aí que eu expliquei sobre camada, que o Corel trabalha aí por camada. Então você observa, ali está acontecendo mais ou menos dessa forma. Essa é a ordem desses objetos aqui. O vermelho está embaixo, o azul está por cima, o amarelo está também por cima do azul e do vermelho, e aqui o verde está por cima de todos. Então o verde vai aparar o amarelo, o azul, o vermelho. Já o amarelo não vai aparar o verde porque está por baixo do verde, mas vai aparar o azul e o vermelho. Tá entendendo? E funciona dessa forma. Aqui no aparar, se eu tivesse esse verde aqui também, o verde apararia o vermelho e não triscaria nem no amarelo e nem no azul. Olha aqui para você ver, ó, aparar. Ele aparou só o vermelho, porque o aparar funciona assim. O primeiro é a faca, o último a ser selecionado é o objeto a ser cortado. No simplificar, não. Todos eles são faca e todos eles são objetos, entendeu? Então, deu para entender muito bem, não precisa eu explicar mais, né? Então, vamos mudar aí de ferramenta. Vamos agora para uma outra ferramenta que também é a mesma função do aparar, mas com objetivos diferentes. Então, vamos lá, eu vou pintar aqui agora o meu... Deixa eu pôr mais escuro aqui e esse aqui mais claro. Então, olha aqui. Agora a ferramenta frente menos verso. O próprio nome já diz, é a frente menos o verso. Ou seja, o verso vai aparar a frente e vai ser excluído o verso. Vamos ver se você vai entender aqui. Ó. Eu vou vir em frente menos verso. O verso aparou a minha frente e o verso já foi excluído. Então, funciona assim. Agora vamos fazer referência ao aparar novamente. Aqui no aparar, para o verso excluir a frente, eu teria que selecionar primeiro o verso, que no caso é o que está por baixo, que é o verde, e ele seria a faca. Quando eu pressionar o Shift e pressionar o segundo objeto a ser cortado, ele vai aparar o azul, mas o verde permanece. Aqui no nosso caso, não. Não importa a ordem que eu selecionar. Se eu selecionar o azul primeiro, o verde primeiro, melhor, o azul primeiro, o verde vai cortar o azul da mesma forma, porque é frente menos verso. A frente fica menos o verso. Então, o verso corta a frente e automaticamente o verso já é excluído para eu obter só a frente. Então, vou mostrar aqui para você. Ó. Frente menos verso, o verso já foi excluído. Enquanto aqui, frente menos verso, a frente permanece e o verso também. Então, deu para você entender mais ou menos? Vamos lá de novo fazer isso com outro objeto aqui de uma outra forma. Vou esticar aqui o azul. O azul dá para você perceber que ele está por cima do verde.
né? Agora o que vai acontecer? Se é frente menos verso, a frente vai permanecer, mas o verso não. O verso vai aparar e vai sair. Então o verso, o objetivo dele é cortar aqui o meio da minha imagem e deixar os dois aqui. Não importa a ordem que eu selecione os dois, tá? No frente menos verso não importa a ordem, sempre o verso vai cortar. Então, olha lá. Tá vendo? Vai deixar aí os dois para mim. Então, é mais ou menos assim que funciona. Agora, eu vou explicar essa mesma ferramenta, mas de forma diferente aqui. Na realidade, não é a mesma ferramenta, é mais ou menos a mesma coisa, só que de forma inversa. Agora é verso menos frente. Então, se frente menos verso, a frente fica e o verso some, o verso menos frente é o contrário, a frente some e o verso fica. Um exemplo aqui, aí funciona mais ou menos como aparar realmente. Por exemplo, eu vou aparar aqui. Aparar. Eu aparei, o azul continuou, mas aparou o verde. No frente, no verso menos frente, funciona ao contrário. Ele já vai excluir o círculo azul para mim. Ó, calma aí. No verso menos frente, ele já vai excluir o azul para mim. Então, eu não vou ter o trabalho aí de arrastar para eu ver como ficou. Entendeu? Vamos supor aqui da mesma forma. Ó. Ele vai cortar o verde no meio e já vai excluir automaticamente o azul. Vamos vir aqui. Então, é bem simples, não tem muito o que explicar aí nessa ferramenta. Vamos já pular para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta aqui que nós temos é a ferramenta criar limite. Criar limite funciona mais ou menos assim. Supondo aqui que eu tenho a bola e o círculo e esse formato da linha interna passando ao redor de toda a minha página aqui. Ó. Quando eu falo de limite, limite é esse aqui. Ó. Deixa eu explicar para você, que agora eu vou tentar explicar da melhor forma aqui para você entender. Limite é essa borda aqui, ó, vermelha. Deixa eu engrossar ela mais ainda. É a borda vermelha que está por fora, que é a parte interna, que circula toda a imagem. Entendeu como? É como você pôr a mão em uma folha e ir riscando ao redor dos seus dedos. Isso é o limite. Você não está riscando nada por cima de sua mão, nem os detalhes por cima. Você está só pegando o limite, que seria a linha de contorno externa. Beleza? Pode ver que a linha interna permanece ainda. Então, vou excluir aqui a parte vermelha e vou explicar para você como funciona. Seria a mesma coisa de eu pegar aqui esses dois objetos, o azul e o verde, vir em agrupar e excluir o preenchimento interno e ficaria só o contorno. Mas olha o tempo que eu levei para fazer isso, enquanto a ferramenta já faz isso para mim rapidinho. Eu venho aqui, clico nela e ela já me deu aí o contorno. Tá entendendo? Isso funciona mais ou menos assim. Eu tenho aqui um retângulo e quero fazer aqui uma fachada aí para uma empresa, mas vamos supor que lá eles utilizam mais ou menos a metade de uma estrela, né? Eles vão utilizar a metade de uma estrela aqui. Então, eu seleciono os dois e não importa a ordem também. Eu posso vir aqui e fazer isso aqui e vir aqui em limites, né? E eu vou ter o limite disso daí, ó. Então, funciona mais ou menos assim. Tudo que eu colocar, eu vou obter o limite. Se eu vir aqui agora e colocar um círculo aqui, ele vai fazer a voltinha aqui do círculo para mim, porque ele vai sempre pegar o limite aí, ó. Seleciono, pego o limite, ele criou o limite para mim. Tá dando para você entender? Isso se você quiser pegar as linhas de contorno de um objeto aí no CorelDRAW. Se você vê, por exemplo, aí uma logo e você quer pegar só o limite, só o contorno dela, você vai lá em limites. Agora a ferramenta que eu disse que ia ensinar aí, que é a ferramenta combinar, que é a primeira ferramenta e a gente não explicou, deixei por último. Ela é uma ferramenta bem simples, eu espero que você entenda. Ó, vou escrever meu nome aqui e eu vou colocar isso aqui numa fonte mais grossa aqui, ó, para ver se você vai entender.
ela vai combinar o preto com essa risca que eu vou traçar aqui. Como funciona? Quando eu colocar combinar, que é aqui, ó, ela vai deixar uma parte preta e uma parte branca. Ela vai combinar as duas cores. Você está entendendo? Ela vai combinar o limite aqui, que é como se eu pegasse e usasse aqui a ferramenta preenchimento inteligente. Olha lá, ela vai preservar isso daqui de branco para separar aqui do primeira parte preta e vai pintar essa parte aqui de uma outra cor. Você está entendendo como? Então, vamos fazer isso aí para você entender. Se eu dobrasse aqui essa linha aqui assim, ela combinaria da mesma forma, deixando a parte branca. Se eu pinto a minha letra de vermelho, ela vai combinar da mesma forma com branco, tá vendo? Só que aí, calma aí. Só que aí funciona o seguinte: se você, por exemplo, deixar os objetos tudo de uma cor, ela sempre vai atrair para o preto e branco. Funciona da mesma forma, só que ela sempre vai atrair para preto e branco. Então ela vai combinar essa diferença de cores. E você não pode separar curvas, porque senão a sua combinação, você vai perder a sua combinação toda. Então é mais ou menos dessa forma. Se você pinta aí esse retângulo de azul, por exemplo, quando ela for combinar isso, ela vai trazer para o preto e branco também. Então, essa daí é a ferramenta combinar. Não tem muito segredo na ferramenta combinar. Ela simplesmente vai combinar as cores, olha lá para você ver. Ó. E tem a ordem de cores. Por exemplo, se eu seleciono aqui o meu objeto vermelho, eu seleciono ele primeiro e depois a parte preta, ele vai combinar trazendo preto e branco. Mas se eu faço isso inverso, ele vai combinar ao contrário. Ele sempre vai atrair a cor do segundo objeto. Ó, verde, ele sempre vai atrair a cor do segundo objeto. Seleciono o primeiro, o segundo é minha referência. É o que ele vai trazer para cima. Se eu quiser pintar de vermelho, a parte de cima vai ficar vermelha. Ó, a parte de cima agora vai ficar vermelha e a parte de baixo branca. Entendeu aí? Então, funciona dessa forma essas ferramentas que eu expliquei. Mais para frente eu quero explicar outras ferramentas aí, para você ficar por dentro aí de algumas ferramentas que às vezes você nem sabe que existe no Corel, né? E que dá para você fazer aí uma porrada de coisas legais aí com essas ferramentas. É isso, eu só peço que você se inscreva no meu canal, que você possa assistir os outros vídeos, e que também possa compartilhar os meus vídeos para me ajudar aí no Facebook, com a divulgação, beleza? Isso é uma forma de você estar aí contribuindo por aquilo que você está recebendo, entendeu? Então você faz isso daí para me ajudar, compartilha o vídeo, mostra aí para seus amigos e divulga o canal, para esse canal não parar, para esse canal continuar aí em ativo, né? Para ele continuar ajudando aí um monte de pessoas. Então faz isso aí por mim. Beleza? É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser.